Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu parceiro multibancos, o seu correspondente bancário. Se você está pensando em financiar um imóvel, entre em contato com a Solução, aprove seu crédito e corra atrás do sonho da sua casa própria ou quem sabe de uma casa na praia, uma casa para investimento. Muita gente faz o financiamento e acaba pagando parte do financiamento com um aluguel. Então invista em imóveis, sempre é um bom negócio. E se você não tem dinheiro, financie. Procure soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também temos o apoio de MAST Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Pensa numa equipe especializada na contabilidade de construtoras, incorporadoras, para corretores de imóveis, imobiliárias, engenheiros, arquitetos. A MAST sabe exatamente como contabilizar essa área, que é cheia de novidades, sempre está trazendo coisas, e lá tem gente estudante, né, estudiosa nessas questões, por isso que a MAST é referência e está aí com seus clientes há muitos anos atendendo nessa área. Saiba mais em mastcontábil.com.br. Também temos o apoio de BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. São mais de 2.000 clientes. É muita gente que utiliza a BR Condos. E a BR Condos não é só isso, né? A gente vai falar mais durante o programa sobre a BR Condos e você confere tudo acessando o site brcondos.com.br. E claro, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para você fazer o seu almoço especial com a família. Inclusive hoje, domingo, não tem onde almoçar, quer um almoço especial? Pegue sua família e leve para a Casa do Capitão, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. Um local bacana, um local que você tira fotos excelentes, um local muito bonito. E é o local também para você fazer os seus eventos. Essa semana teve evento da CIG, teve evento corporativo, teve aniversário, teve um site aí de notícias que também fez festa lá. Então, todo dia é de manhã, é à noite, é no almoço, sempre tem gente lá para atender você na Casa do Capitão. Procure Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa, nós vamos falar sobre engenharia civil. E para tanto recebemos o presidente da Associação Joinvilense dos Engenheiros Civis, a AGES, meu amigo engenheiro Miguel Moreira. Miguel, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o campo da engenharia, a área da engenharia e também o que a gente faz e desenvolve na AGES. Falando um pouquinho de Miguel Moreira, o que o Miguelzinho lá quis partir para essa área? O que te chamou a atenção? Tu sempre pensou nessa área, sempre gostou dessa área? Como que foi se tornar um engenheiro civil? Sabe que é uma pergunta que é difícil de responder em algumas situações, porque originalmente eu não tinha essa pretensão. Eu sou uma pessoa que veio do mercado de tecnologia, né? Eu estudei na escola técnica em Joinville, me formei em processamento de dados e fiquei um bom período, né, trabalhando nesse campo. Mas talvez tenha um pouco de perfil, né? Eu me sentia um pouco incomodado com o passar do tempo de ficar sempre preso àquela rotina. E aí, naturalmente, tinha algum gosto, né, por obra, por desenho, também é uma percepção um pouco mais voltada para exatas, a tecnologia também tem muito disso, né? E vários colegas do campo da construção civil. E aí começa a gerar aquela influência e eu pensei, poxa, vou procurar um caminho diferente, vou procurar um caminho de formação aí que seja voltado ao campo da construção civil, algo que me chamava a atenção, esse mercado em si, né? E aí tinha a oportunidade de fazer engenharia aqui em Joinville. Acabei prestando o vestibular, né, para a universidade que nós temos aqui. E aí minha trajetória nesse novo mercado começou. Né? Há quantos anos isso? Isso começou em 2005. Então Faz a gente tempo. Já está indo para 15 anos aí. 2005 quase 20, já ano que vem 20 anos. Não, 20, meu Deus, aí, ó, engenheiro errando conta. É bastante tempo. E o que você acompanha do mercado? O Pode Morar ele tem essa vertente de passar informações para as pessoas, né? E nesse momento você estando aqui é para fortalecer a importância do engenheiro civil em várias situações que envolvem
Esse ramo imobiliário, você acompanha esses últimos 20 anos, aí, de certa forma, esse segmento, e como você vê essa imagem do engenheiro? Ele está sendo valorizado ao longo do tempo? Ele já foi mais valorizado e hoje em dia não é mais? Como é que você enxerga isso exatamente? A gente pode dizer que existem altos e baixos no mercado, né? E aí, naturalmente, eu vou expor a minha visão, né? E também falar um pouquinho do que a gente tenta fazer como associação, que eu acho que cabe também nesse contexto da resposta. Já houve um prestígio maior para as faculdades de engenharia. Isso não é hoje uma situação pontual no Brasil, a gente experimenta isso no mundo, uma certa saída, né, das universidades, das pessoas com interesse em se formar, né, nesse campo, um pouco pelo excesso de dificuldade que existe, né, na formação desses profissionais. O vestibular hoje é mais fácil de passar do que no teu tempo? Hoje ele é mais fácil porque a concorrência é menor, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o nível da prova não. Sim, né? sim. Você ainda tem que ter um certo E conhecimento. também, né? hoje, outras faculdades particulares também têm cursos, né? Então, de certa forma, Sim. também... Eu acho que a questão de acesso à universidade ela está mais facilitada hoje, né? Mas, obviamente, aquela situação da disputa por vaga, né? 40 pessoas para uma vaga, Sim. 30 pessoas para uma vaga, isso hoje não existe mais. Nesses campos, né, de exatas, o pessoal tem fugido um pouquinho disso. E aí você, naturalmente, começa a encontrar dificuldades no mercado, porque, com o passar do tempo, você tem menos profissional à disposição. Sim. E quando você tem menos profissional à disposição, pode até parecer que não, aquele que está lá então vai ser mais valorizado. Não necessariamente. Não necessariamente, porque à medida que você tem menos pessoas à disposição, você também pode criar um efeito no mercado que é justamente desistir de procurar essa assistência, né? Isso é algo que nos preocupa. E aí, falando um pouquinho da conexão com a AGES, né, o nosso propósito de existência é a valorização do profissional. Então, a gente é empenhado em fazer essa construção do profissional da engenharia civil com o mercado, para que as pessoas que estão no mercado possam construir essa relação de valor, para entender por que eu devo contratar um engenheiro, assim como existem outros profissionais parceiros da engenharia civil, né? Mas falando um pouquinho do nosso, vamos puxar a sardinha, puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Mas é sempre importante você construir essa relação. Infelizmente, a gente percebe nesse momento uma certa desvalorização, mas a gente tem que continuar empenhado em fazer a informação chegar, e hoje a gente tem muita ferramenta para isso, né? Para que a sociedade consiga construir essa conexão do porquê que vale a pena ter um engenheiro te assessorando, e não só o porquê, mas como eu vou comparar serviços de engenharia. Porque... infelizmente, a gente não pode pegar e se fechar numa bolha e imaginar que a nossa categoria não tem profissionais que talvez não prestem um serviço legal. Né? Isso acontece em todas as áreas. Né? Então, naturalmente, a gente tem que se empenhar em mostrar para a sociedade, não, olha só, é assim que funciona, isso é o que você precisa alcançar, o papel do profissional é esse aqui, e a gente se empenha em buscar isso. Muitas pessoas que assistem ao Pode Morar, elas são pessoas que estão pensando em construir, em fazer uma reforma na casa, uma ampliação. Mesmo antes de iniciar uma obra, o engenheiro já se torna importante, né? Qual é o papel do engenheiro ali no início, às vezes até na escolha do terreno onde que vai ser construído, né? Isso é um item bastante interessante, tá? Porque, vamos lá, às vezes você vai fazer a aquisição de um imóvel, você vai ter profissionais que vão te auxiliar nesse processo. Né? Só que existem alguns elementos técnicos, né, vinculados àquilo que você imagina fazer naquele local. Então, consultar um profissional de engenharia civil, ele vai te trazer mais segurança do teu investimento. Imagina que você queira comprar um imóvel para abrir uma padaria. Né? E você descobre, depois que fez a compra, que existe uma restrição legal naquele espaço e você não pode fazer a sua padaria.
Então, de certa forma, tu fez um investimento que é relativamente alto, né? Aquisição de um terreno, e tu não vai poder utilizar ele. E aí, se o teu tempo, né, de execução daquele empreendimento ele é curto, tu já começa a ter um outro problema muito grave. Como é que agora eu vou vender esse imóvel para comprar outro e recuperar o meu capital? Né? E aí você entra na situação de que terrenos e propriedades têm uma liquidez menor, você vai ter que acabar vendendo num preço mais baixo e acaba tendo prejuízo. Né? Isso é um só dos exemplos. Né? Você também tem as questões ambientais, que naturalmente existe um engenheiro ambiental que atua pontualmente nisso, mas o engenheiro civil ele também pode te auxiliar, né, fazendo essa conexão através das parcerias e também da própria experiência que se adquire com o tempo. Né? Sim, porque ele também é o cara que vai analisar de repente o imóvel lá e vai dizer, aqui precisa de um muro de contenção, aqui um muro de arrimo, aqui precisa fazer uma estrutura de uma fundação mais forte, aqui a gente precisa dar uma aterrada para ficar... Ele vai analisar todas as situações, né? Sim, vai contribuir muito nesse momento da escolha. Porque, vamos lá, imagina que você encontre aí uma oportunidade de mercado, né? E aí você se depara com um terreno que tem uma configuração um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas aí, poxa, está à venda por R$20 mil a menos que um terreno na mesma região. Só que quando você começa a analisar do ponto de vista de projeto de engenharia que você vai ter que executar, você descobre que uma contenção, como tu deu o exemplo, vai custar R$35 mil. Então, tu já está perdendo 15. Então, muitas vezes é importante já nesse início, na compra, né, se você já tem um direcionamento, procurar um profissional, porque ele pode te auxiliar. E muitas vezes também te ajudar na escolha da região em si. Né? Imagina que você queira fazer uma aquisição para uma casa. Poxa, é importante saber se naquela região há uma tendência, né, para verticalização, né? Porque você não vai poder conter o mercado. Né? Então, esse profissional pode te ajudar. Ele pode dizer, olha, a legislação aqui tem permitido um gabarito maior, a gente percebe que o mercado tem investido nesse tipo de produto, então tu quer fazer uma casa, está buscando privacidade, provavelmente aqui em 5, 6 anos você não vai mais ter a privacidade que você imaginava. Né? E aí vai te ajudar nesse sentido também. Né? São várias situações, né? Mas eu sempre digo, vale muito a pena você contratar um profissional, porque apesar de iniciar com um custo adicional para você, as informações que ele vai te trazer, ela vai aumentar a qualidade do teu investimento. E é justamente isso que a pessoa que vai construir uma casa busca. Né? Eu gosto bastante de trabalhar esse exemplo, porque se você vai fazer a aquisição de um imóvel pronto, você paga pelo valor de mercado. Se você decide produzir aquele imóvel, você está buscando uma casa de 700 mil. Ela não vai custar 700 mil para fazer. Ela vai custar um pouco menos. Só que se você não tiver auxílio, talvez você não consiga gerar essa diferença virtual de valorização pela tua iniciativa de empreender. Quando você contrata profissionais qualificados, eles vão te ajudar a garantir que você alcance essa valorização do teu investimento. E por falar em profissionais qualificados, eu quero lembrar vocês, falei da BR Condos agora há pouco, né? E também quero lembrar vocês do nosso primeiro programa aqui na TVBE, que a gente entrevistou o Clayton, que falou sobre imóveis para Airbnb. E a gente falando nos profissionais qualificados, quem chega agora com uma informação sobre esse assunto específico é o nosso amigo o advogado Gustavo Camacho. Confira aí. Hoje existe uma grande discussão a respeito se pode ou não pode ter plataformas de short stay, Airbnb, entre outras, lá nos condomínios edilícios. E aí nós vamos responder essa dúvida tão grande existente no Pode Molar de hoje. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. O STJ recentemente vem apresentando entendimentos muito voláteis a respeito das plataformas de short stay, do Airbnb, entre outras.
Ora, entende que é necessário que a convenção de condomínio, pelo princípio da autonomia privada, faça previsão expressa sobre a necessidade de proibição. Ora, entende que para proibir não é necessário que a convenção estabeleça qualquer forma de proibição por conta da natureza residencial da edificação. Então nós ficamos no limbo a respeito deste entendimento. O que é o mais interessante? Se as construtoras desejam que os empreendimentos tenham modelagem Airbnb, já coloquem essa autorização de maneira expressa lá na convenção e aí sim a convenção de condomínio vai regular o uso daquela coletividade e até mesmo organizar os argumentos de venda dos corretores. E é muito importante que as próprias construtoras, se forem seguir nesse caminho, elas façam o upgrade na segurança, instalando equipamentos de segurança eletrônica que garantam o controle de acesso facial, até mesmo um biométrico, para que quando os locatários por aplicativos chegarem nos empreendimentos, eles possam ter a possibilidade de acessar a área privativa, as áreas comuns, também as áreas de lazer dos empreendimentos sem maiores entraves. Então fica aqui a dica sobre a necessidade de deixar expresso lá na convenção de condomínio a possibilidade para que as plataformas de short stay possam ser empregadas nos empreendimentos novos. Viu só a dica do Gustavo Camacho? Pois então, como eu falei antes da BR Condos, a BR Condos tem essas soluções aí que ele destacou ali, as soluções tecnológicas, né, para portaria, para acesso, né, aos condomínios. Isso é bastante importante, então não esqueça. Acesse brcondos.com.br e veja todas as soluções que envolvem segurança para condomínios. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais bate-papo com o Miguel Moreira falando desses aspectos da engenharia que vão apresentar dicas para você que está nos assistindo. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nesta edição está conversando com o engenheiro Miguel Moreira, presidente da AGES, Associação Joinvilense de Engenheiros Civis. E eu quero, antes de a gente continuar esse bate-papo, né, com o Miguel, eu quero chamar uma outra amiga minha, Juliana Bortolom, que, claro, vai aparecer aqui para trazer mais uma dica sobre consórcio para você. Confira aí. Olá! Estou aqui mais uma vez no momento da Dica do Especialista para poder falar sobre algo que eu gosto muito, que é o consórcio de imóveis e o consórcio de veículos. Hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre essa questão, né? Muitas vezes você tem imóveis, você tem os seus filhos, você tem a sua família e você não tem um seguro de vida. Por que eu estou falando isso? O que o seguro de vida tem a ver com o consórcio? Pode ser um casamento perfeito. Por quê? Porque quando você adquire uma carta de crédito com um seguro de vida e você vir a faltar, né, tanto por morte ou invalidez permanente, você vai ser quitado a sua carta de crédito, você estando contemplado ou não. E o que isso significa? Que muitas vezes esse valor do seguro que você está pagando bem pouquinho por mês na sua parcela do consórcio vai ser o dinheiro que a sua família vai ter para dar entrada no inventário. Nesses anos todos que eu estou no consórcio, eu já vi muitas famílias terem um patrimônio gigante, mas não tem liquidez. Então, quando a gente fala do consórcio mais seguro, a gente está pensando na sua tranquilidade, na tranquilidade da sua família. Quer saber mais? Me chama, pede uma simulação que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e te mostrar todos esses benefícios desse casal seguro mais consórcio, tá bom? Um abraço, até a próxima! Gostou da dica? E reparou ali, né? Tem um QR Code que você entra em contato direto com a Juliana e você pode buscar mais informações, tirar outras dúvidas a respeito de consórcios. Continuando nosso bate-papo com o Miguel, Miguel, essa área da construção civil chama muito a atenção, né, das pessoas que estão nos assistindo, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre as questões que envolvem que a construção civil não é só o tijolo, não é só os projetos, né? Existem leis para cumprir, existem documentações,
existem várias situações que precisam ser levadas em consideração. E o engenheiro civil, de novo, é um profissional que pode ajudar a pessoa, né, que está querendo construir, querendo adquirir um imóvel, é a pessoa que pode orientar a pessoa também nessas situações, já que não é só tijolo que vive uma obra, né? Não, isso é um ponto fundamental, tá? E é um assunto que eu particularmente gosto bastante, porque a minha colocação no mercado é uma colocação que sempre teve voltada para a geração de negócios, né? E aí, algo que sempre me pareceu muito caro para nós, como mercado, é a pouca conexão que as pessoas têm com o aspecto legal do patrimônio que elas buscam construir. Sim. A gente sabe, a gente cresce ouvindo que o brasileiro sonha com a casa própria, mas a que custo ele vai adquirir essa casa? Então, muitas vezes, ele acaba se preocupando em alcançar aquele recurso para a compra do material e busca um profissional que é do ofício, né, que consegue, o pedreiro, o encanador, sim, que vai montar minimamente aquele imóvel, porque a gente sabe, é um ofício, né, que é passado de pai para filho, e a situação sempre foi essa no Brasil, ou busca o próprio mutirão. Só que ele alcança aquilo que a gente chama na realização de fato. Ele tem uma casa, ela está materializada, mas todo aquele empenho do recurso dele não está registrado legalmente. Então, com o passar do tempo, aquilo deixou de ser um patrimônio, porque ele não consegue utilizar aquilo como uma garantia, sim, ele não consegue utilizar aquilo como uma transferência de herança, por exemplo. Então, esse é um item que as pessoas precisam dar mais atenção, e a contratação de profissionais, a contratação de empresas especializadas são fundamentais para isso. Você comentou a questão da tributação, né? Já pegando o exemplo do nosso amigo Damasti, né? Que inclusive faz a nossa contabilidade. Existem recolhimento de impostos que são fundamentais no decorrer de uma obra. Sim. E quando você faz uma contratação direta de um profissional sem o acompanhamento de uma empresa de construção, sem acompanhamento da engenharia, sem acompanhamento, inclusive, contábil, que geralmente a empresa de engenharia vai fazer essa conexão para você, sim, você se depara lá no final da obra com uma situação de que a Receita está te cobrando um boleto de 50 mil. Sim, exatamente. E tu nem fazia ideia de que você teria que pagar aquilo, mas você já pagou no decorrer da obra. Só que como você não fez o acompanhamento adequado, você não tinha alguém te auxiliando nisso, você acaba perdendo esse benefício. E aí muitas vezes o que acontece? A pessoa acabou gastando o recurso que ela tinha para construir a casa, chega no final, ela tem um imóvel para utilizar, mas ele fica numa condição de irregularidade. Sim. E a depender do estágio dessa irregularidade, isso pode se tornar mais grave com o passar do tempo. Porque imagina que a pessoa não fez os ritos junto à prefeitura de aprovação de projeto, conclusão de obra. Aquele imóvel dela, teoricamente, não existe nas bases municipais. Então, se a legislação mudar e alguma coisa nas configurações de uso daquele local se alterarem com essa nova implementação da lei, você pode ter uma dificuldade, inclusive, de regularizar o teu imóvel, porque agora ele foi construído no momento que aquelas configurações eram permitidas, mas você não fez o processo, você não pediu autorização, ninguém tinha como saber. Sim. Agora, quando você vai iniciar a regularização, você vai encontrar um novo conjunto de regras e talvez o teu imóvel não atenda a elas. Aí você vai ter que fazer uma adaptação que muitas vezes pode exigir até uma demolição. Sim. E a demolição, a depender de como for, ela compromete a tua estrutura. Talvez não seja algo tão simples. Então, esse acompanhamento, né, que vai além da questão, né, da compra do material, ela é fundamental. Porque é isso que vai garantir que todo o teu esforço, todo o teu recurso, ele seja de fato materializado num patrimônio que vai te trazer segurança no futuro, segurança para tua família. Isso é um item que é muito importante. O resumo é que o barato muitas vezes sai caro, né? Exatamente, exatamente. Você tem que entender que algumas coisas podem parecer não necessárias
eu vou fazer sem isso aqui. Mas elas têm um impacto. Sim. E esse impacto geralmente bate na questão da formação do teu patrimônio. Então, Inclusive, não é um supérfluo você contratar um profissional de engenharia. É algo que vai trazer qualidade para o teu investimento. Inclusive, tem uma situação que uma das nossas entrevistadas há uns programas atrás foi a gerente do PROCON. E aí a explicação dela em relação à utilização do PROCON, né, como base para reclamações, né, que possam surgir, principalmente em relação à contratação de um serviço e tudo mais, porque assim, o indivíduo que vai ser procurado pelo PROCON, vai ser acionado, vai ser notificado, ele precisa ter um endereço comercial. Pode ser que até seja o mesmo endereço da casa dele, mas que tem uma sala separada em relação a isso. E sempre quando você procura um profissional como engenheiro, ele vai ter isso, né? Ele vai ser obrigado a ter algo, né? Um endereço que ele possa ser acionado e que ele possa ser responsabilizado por essas situações. E ao contrário disso, se você contratar um profissional autônomo que não tem essa possibilidade, fica impossível, né, de acionar as garantias e tudo mais, né? Então, é muito mais do que economia, muito mais do que investir corretamente seu dinheiro, é como se fosse uma segurança, né, em relação ao que está fazendo. Exatamente. Esse exemplo é muito bom, tá? Porque a gente pode pensar o seguinte, vou contratar o Zé. O Zé é um cara que entende de obra, ele aprendeu desde pequeno. Ele é bom. Ele é bom, o Zé é bom. Só que o Zé, ele adquiriu aquela experiência com o tempo e ele vai replicando aquilo. Se aparecer uma situação diferente, o Zé vai imaginar que, poxa, eu posso talvez ir para cá ou para lá e talvez funcione. Só que se não funcionar, você vai executar o Zé judicialmente. Poxa, ele fez aqui esse processo e agora, pô, a minha casa caiu, minha casa quebrou, ou em algumas situações mais graves pode até causar um dano para uma pessoa ou inclusive comprometer alguma vida, né? Você não cumpriu o critério, que era a contratação de um profissional que, por lei, pode executar aquilo. E aí tu comentou um item importante, responsabilidade. A partir do momento que você contrata um engenheiro, se você o contratar para um projeto, ele vai responder tecnicamente por aquele projeto. Ele emite um negócio chamado anotação de responsabilidade técnica. Ele manifesta para o conselho regional que ele é vinculado àquele projeto. Da mesma maneira, quando alguém executa e é contratado para isso, um engenheiro, ele também responde dessa forma. Ele emite uma anotação de responsabilidade. Então imagina que em algum momento alguém falhou, seja em nível de projeto ou em nível de execução. Você foi lesado. Você cumpriu o critério. Você tem pessoas que você pode acionar, porque elas são as pessoas que têm a outorga de executar aquele serviço. E como é uma profissão de cunho social, que tem responsabilidade social, a gente responde tecnicamente por isso. Então imagina, você me contratou, poxa, eu não quero fazer errado. Por quê? Porque eu vou ser responsabilizado por isso ad eterno, enquanto eu existir. Fui eu que fiz, fui eu que assinei, fui eu que dei o aval para você dizer, não, realmente é isso aqui, porque você é leigo. Você vai ter responsabilidade civil sobre aquilo que é seu. Mas, tecnicamente, você contratou uma pessoa para fazer isso, né? Então, a diferença está nisso. E, muitas vezes, você vai encontrar um profissional que tem empresa, que tem uma estrutura. Então, é um tipo de garantia também, né? Você vai executar um escritório, uma construtora, poxa, ela tem lastro, né? Sim. E aí, talvez tu tenha aí uma chance, né, de recuperar um pouco do teu patrimônio que foi perdido por uma má execução, coisa do gênero, né? Sim. Miguel, a gente está chegando ao final, né, do programa, infelizmente. Eu só queria deixar esse espaço, né, primeiro para te agradecer, né, a tua presença aqui e destacar essa importância, né, para os nossos telespectadores sobre a importância do profissional da engenharia civil. Mas queria deixar o espaço para você, de repente, Wagner, isso que é muito importante, eu preciso falar para os telespectadores e você não me perguntou sobre isso, então o microfone é seu, fique à vontade aí. Perfeito, perfeito. A gente falou um pouquinho da associação e aí eu preciso fazer um jabazinho.
Na direção de tudo que foi conversado aqui, a AGS ela se empenha em produzir eventos que façam essa conexão com a sociedade, que tragam, que apresentem informações que a pessoa possa utilizar como uma fonte de conhecimento na sua decisão de contratação de um profissional ou na comparação de sistemas construtivos, o que tem de novo no mercado ou não. E um dos eventos que a gente considera bastante interessante é a Semana da Engenharia, que vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de julho. É um evento online, né? Todas as informações estão na rede da AGS, no canal da AGS no Instagram, né? No @AGSOficial. Nós vamos tratar de inteligência artificial voltado para esse campo da construção civil. A gente vai tratar de sistemas construtivos sustentáveis. Então, você comentou do tijolo, né? Existem sistemas que são mais eficientes, que fazem, inclusive, você reduzir muito o teu custo com condicionador de ar, por exemplo, economias em termos de uso de eletricidade, enfim. Então, a gente vai passar por isso, vai falar sobre ensaio tecnológico, para explicar, né, por que material A é diferente de material B. Então eu convido toda a sociedade para assistir esse evento. Ele é online, vai estar disponível o link, né? Gratuito, e com pessoas de altíssimo nível falando sobre esses temas para a gente. Muito legal. Altíssimo nível com o meu amigo Miguel Moreira. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. Claro, o convite fica feito. Na próxima semana tem mais um Pode Morar com dicas para você nessa área do mercado imobiliário. Um grande abraço, até o próximo programa.